Olá, estamos começando o programa Prova Final. Meu nome é Vinícius Casalino, eu sou professor de Direito Tributário na rede de ensino LFG e o nosso programa, como você bem sabe, é uma parceria entre a TV Justiça e a rede de ensino Luiz Flávio Gomes. Nosso programa é dividido em 3 blocos. No primeiro bloco, tema do dia, eu trabalharei com você uma questão importante da disciplina de Direito Tributário. Hoje nós abordaremos o princípio da anterioridade tributária, um princípio fundamental para a nossa disciplina e que comporta uma série de questões, uma série de exceções que são recorrentemente questionadas em seus concursos públicos. No segundo bloco, Pergunte ao Professor, responderei 5 indagações formuladas por nossos telespectadores. São questões que giram em torno do nosso tema e que são frequentemente questionadas em bancas e provas de concurso. No terceiro bloco, X da questão, resolverei com você 2 questões extraídas do exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Debaterei item por item e, ao final, assinalarei o gabarito adequado, o gabarito correto das questões. O nosso programa, como você sabe, não se destina apenas àqueles que estão se preparando para exame de ordem. Pelo contrário, se você estuda para outros concursos ou tem interesse especial na disciplina de Direito Tributário, fique conosco. Eu volto no próximo bloco com o tema do dia. Voltamos com o primeiro bloco do nosso programa, tema do dia. Hoje, como eu disse a você, nós trabalharemos o tema princípio da anterioridade tributária. Trata-se de um princípio muito importante na nossa disciplina, previsto na Constituição Federal e que orienta toda a atividade de tributação estatal. O princípio da anterioridade encontra-se no artigo 150, inciso 3, alíneas B e C do texto constitucional. O artigo 150, caput, inicia o capítulo que trata das limitações do poder de tributar. A Constituição Federal estabelece uma série de regras, uma série de princípios que têm como objetivo disciplinar a atividade de tributação estatal. No caput do artigo 150, existem uma série de vedações que são direcionadas aos 4 entes federativos: União, Estados, Distrito Federal e municípios. Estes entes federativos, como você bem sabe, são dotados de competência tributária. Vale dizer, são dotados da faculdade, da aptidão de instituir tributos. O exercício da competência tributária significa exercício de função legislativa. Vale dizer, o exercício da competência tributária significa que os tributos devem ser criados ou aumentados por meio de lei. A competência tributária, como você sabe, é um elemento fundamental. Ela disciplina de forma rígida aquilo que os entes federativos podem fazer ou deixar de fazer no âmbito da criação e aumento de tributo. E é aí que o princípio da anterioridade entra. O princípio da anterioridade tem como objetivo disciplinar, regrar a atividade de tributação estatal. Eu disse a você, ele se encontra no artigo 150, inciso 3, alíneas B e C. De acordo com esse dispositivo, é vedado à União, Estados, Distrito Federal e municípios cobrar tributos no mesmo exercício financeiro em que foi publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado ainda um prazo de 90 dias entre a publicação da lei e a cobrança do tributo. É importante que você compreenda que o princípio da anterioridade tributária, como princípio que é, se desdobra em 2 regras no texto constitucional. A anterioridade comum, também chamada de anterioridade de exercício, encontra-se no artigo 150, inciso 3, a linha B. De acordo com o dispositivo, o tributo criado ou aumentado apenas poderá ser cobrado no exercício financeiro seguinte
àquele em que a lei foi publicada. Se você quiser compreender bem o princípio da anterioridade, vai aqui uma dica. Fixe sempre no momento em que a lei foi publicada, porque é com a publicação da lei que tem início a sua vigência. Vale dizer que o tributo foi instituído ou aumentado. O princípio da anterioridade desloca a cobrança do tributo para o primeiro dia do exercício financeiro seguinte ao da publicação da lei. Vinícius, deixa eu ver se eu entendi. Determinada lei foi publicada no exercício financeiro de 2012. Ela instituiu ou aumentou um tributo. A sua cobrança apenas poderá ocorrer a partir do primeiro dia do exercício financeiro seguinte, vale dizer, em 1º de janeiro de 2013? Perfeito. No Brasil, há um elemento simplificador, digamos assim. O conceito de exercício financeiro coincide com o ano civil. Então, nós temos o exercício financeiro de 2011, o exercício financeiro de 2012, o exercício financeiro de 2013 e assim por diante. O princípio da anterioridade comum, como eu disse a você, exige que o tributo apenas seja cobrado no exercício financeiro seguinte àquele em que houve a publicação da lei, criando ou aumentando. Imagine que a União resolva exercer a sua competência tributária, instituindo o imposto sobre grandes fortunas. Artigo 153, inciso 7 da Constituição. Você sabe que a criação desse imposto demanda lei complementar. Pois bem, se a União resolve legislar instituindo o imposto sobre grandes fortunas, imagine que essa lei é publicada no dia 25 de julho de 2012. Quando é que poderá haver a sua cobrança? De acordo com o princípio da anterioridade comum, o princípio da anterioridade de exercício, a cobrança apenas estará autorizada em 1º de janeiro de 2013. Vinícius, você disse que o princípio da anterioridade se encontra nas alíneas B e C, mas até agora você tratou apenas da alínea B. Perfeito, é isso mesmo. Estamos falando do princípio da anterioridade comum, princípio da anterioridade de exercício. Lembre-se sempre, o princípio da anterioridade comum desloca a cobrança do tributo para o primeiro dia do exercício financeiro seguinte àquele em que houve a publicação da lei que o instituiu ou aumentou. Você deve ter percebido que o princípio da anterioridade cumpre uma função importante no nosso ordenamento jurídico. Sua função, basicamente, é possibilitar ao contribuinte um prazo de preparação. A Constituição quer que o contribuinte tenha um prazo para adequar-se à nova tributação, vale dizer, à criação do tributo ou ao aumento da carga tributária. A Constituição não quer que o sujeito passivo da relação obrigacional tributária seja pego de surpresa. Daí porque o princípio da anterioridade relaciona-se de forma muito íntima com o princípio da segurança jurídica. Sim, você já se deparou com o princípio da segurança jurídica, eu tenho certeza, em outras disciplinas do ramo do direito. É um princípio básico, é um princípio fundamental e é um princípio que sequer está explícito na Constituição Federal, simplesmente porque não é necessário. O princípio da segurança jurídica impõe que os cidadãos, que os administrados, que na nossa disciplina de direito tributário, os contribuintes, não sejam pegos de surpresa. O princípio da segurança jurídica no âmbito tributário se desdobra no chamado princípio da não surpresa. Ora, a tributação invade a esfera patrimonial dos agentes privados. Todos nós, submetidos à tributação, temos que deslocar parte de nosso patrimônio compulsoriamente para o Estado. Ora, o princípio da não surpresa implica que não sejamos pegos de surpresa. E aí, é claro, o princípio da anterioridade cumpre um papel fundamental. Por quê? Porque desloca a cobrança do tributo criado ou aumentado para o primeiro dia do exercício financeiro seguinte. Vinícius, deixa eu ver se eu entendi.
Determinada lei criando um tributo específico, seja lei federal, estadual, distrital ou municipal, não importa. As leis de todos os entes federativos submetem-se a este princípio. Seja lei ordinária, seja lei complementar, não importa. Todos os atos normativos instituidores ou aumentadores de tributo submetem-se a este princípio. Imagine que uma lei instituiu um tributo e foi publicada no dia 13 de março de 2012. De acordo com a anterioridade comum, a cobrança apenas pode ocorrer em 1º de janeiro de 2013. Vinícius, vou pegar você agora. Imagine que esta lei criadora ou aumentadora do tributo tenha sido publicada em 1º de janeiro de 2012. Quando é que pode dar-se a cobrança? De acordo com o princípio da anterioridade comum, o princípio da anterioridade de exercício, primeiro dia do exercício financeiro seguinte, 1º de janeiro de 2013. Vinícius, nesse caso, o sujeito passivo, o contribuinte, terá 1 ano para se preparar? Perfeito. O princípio da segurança jurídica, o princípio da não surpresa é observado aí de forma plena. Mas nós temos um problema. E este problema reside no seguinte exemplo. Imagine que a lei instituidora ou aumentadora do tributo tenha sido publicada no dia 31 de dezembro de 2012. De acordo com o princípio da anterioridade comum ou anterioridade de exercício, quando é que pode se dar a cobrança? Vinícius, 31 de dezembro de 2012. Sim, 31 de dezembro. Já aconteceu isso? Já aconteceu isso na prática. Quando é que está autorizada a cobrança? 1º de janeiro de 2013. Poxa, Vinícius, mas aí nós temos um problema, e um problema grave, um problema sério. Se eu publico a lei no dia 31 e cobro no dia 1º, a segurança jurídica foi eliminada. O princípio da não surpresa não foi observado. Sua conclusão está absolutamente correta. Nesse caso, o princípio da segurança jurídica, o princípio da não surpresa, não é observado pelo poder tributante. O contribuinte é pego de surpresa. Tendo este problema em mente, o poder constituinte de reforma, o poder constituinte reformador, houve por bem acrescentar ao artigo 150, inciso 3, uma alínea C. E essa alínea C significa justamente a positivação do princípio da anterioridade nonagesimal. O princípio da anterioridade nonagesimal, muito semelhante ao princípio da anterioridade comum, exige um prazo de 90 dias entre a publicação da lei e a cobrança do tributo. O princípio da anterioridade nonagesimal não está preocupado com o exercício financeiro. Quem se preocupa com o exercício financeiro é o princípio da anterioridade comum, do artigo 150, inciso 3, a linha B. O princípio da anterioridade nonagesimal exige apenas a observância de 90 dias. Veja, não são 3 meses, são 90 dias. Vinícius, isso é relevante? Isso é muito relevante. Alguns meses, como nós sabemos, têm 28 dias, outros 29, outros 30, alguns meses 31. Então, nós não estamos falando de 3 meses, estamos falando de 90 dias. Publicou-se a lei, instituindo ou majorando o tributo, deve-se aguardar o prazo de 90 dias. Esta é a regra contida no artigo 150, inciso 3, a linha C da Constituição. Vinícius, pela maneira como você conduz o raciocínio, eu devo compreender, então, que ele, pelo princípio da anterioridade nonagesimal, uma lei publicada no dia 31 de dezembro não pode acarretar a cobrança do tributo em 1º de janeiro? Perfeito, não pode. O princípio da anterioridade nonagesimal veda, bloqueia este tipo de artifício que era utilizado antes que a alínea C fosse acrescentada ao artigo 150, inciso 3 da Constituição.
Hoje, para que um tributo possa ser cobrado no dia 1º de janeiro de determinado exercício, é preciso que a lei criadora ou majoradora do tributo tenha sido publicada 90 dias antes. Vinícius, sem sombra de dúvida, o princípio da segurança jurídica, o princípio da não surpresa foi assegurado. Sim. Nesse caso, com a congruência do princípio da anterioridade comum e do princípio da anterioridade nonagesimal, quer dizer, com a aplicação conjunta dos dois dispositivos, nós temos a segurança jurídica e o princípio da não surpresa observados de forma material. É preciso que você compreenda, entretanto, e isto é muito importante, que o princípio da anterioridade tributária comporta duas regras. A regra prevista no artigo 150, inciso 3, a linha B, princípio da anterioridade comum ou de exercício, e a regra contida no artigo 150, inciso 3, a linha C, princípio da anterioridade nonagesimal. O que eu quero dizer a você é que o princípio da anterioridade tributária, em toda a sua força normativa, desdobra-se em duas regras que são aplicadas em conjunto. Então, o raciocínio não é, ora eu aplico a anterioridade comum, ora eu aplico a anterioridade nonagesimal. Não. O raciocínio é, aplicamos as duas regras simultaneamente. Toda vez que uma lei tenha como objeto a criação ou a majoração de tributo. Seja essa lei de que ente federativo for, União, Estados, Distrito Federal, municípios. Seja lei ordinária, seja lei complementar, seja qualquer ato normativo, instituidor ou majorador de tributos. A única ressalva que eu faço a você é a disciplina das medidas provisórias. A medida provisória, como você sabe, prevista no artigo 62 da Constituição Federal, tem uma disciplina toda específica. Apenas pode ser adotada em casos de relevância e urgência. Ora, relevância e urgência não combina com segurança jurídica. Relevância e urgência não combina com o princípio da não surpresa. Relevância e urgência não combina com um prazo a ser observado. Por isso, a medida provisória tem uma disciplina específica no que tange ao princípio da anterioridade. Uma disciplina importante também, mas que não é objeto do nosso encontro de hoje. O princípio da anterioridade tributária comporta uma série de exceções. Estas exceções são absolutamente relevantes para a sua prova, para o seu concurso. São exceções frequentemente questionadas e que aparecem sempre, procurando saber de você o conhecimento exato do texto constitucional. O artigo 150, parágrafo 1º da Constituição, enumera as exceções ao princípio da anterioridade. O nosso problema seu e meu também, é que o artigo 150, parágrafo 1º, estabelece dois ramos de exceções. Exceções à anterioridade comum e exceções à anterioridade nonagesimal. O problema é que elas nem sempre coincidem. Por exemplo, o imposto sobre importação é exceção aos dois princípios. Princípio da anterioridade comum e nonagesimal. Já o imposto de renda, por exemplo, não. O imposto de renda é exceção à anterioridade nonagesimal, mas deve observar o princípio da anterioridade comum. É preciso que você faça a leitura atenta do artigo 150, parágrafo 1º da Constituição. Que você conheça as exceções ali previstas e que você saiba trabalhar com elas, sabendo que determinado imposto em um momento é exceção à anterioridade comum, em outro momento é exceção à anterioridade nonagesimal, muitas vezes alterna-se nestas exceções. O artigo 150, parágrafo 1º, estabelece as exceções ao princípio da anterioridade, que significa basicamente o seguinte: determinado tributo é exceção à anterioridade comum. Ora, se ele é exceção à anterioridade comum, isso significa que a cobrança do tributo não precisa aguardar o exercício financeiro seguinte. Pode ocorrer no mesmo exercício financeiro em que a lei foi publicada, a lei instituidora ou majoradora do tributo. Se a lei foi publicada em janeiro de 2012, a cobrança poderá ocorrer em 2012
no mesmo exercício financeiro. O problema é que o princípio da anterioridade nonagesimal também comporta exceções. Isso significa que o tributo que é exceção ao princípio da anterioridade nonagesimal pode ser cobrado sem que respeite os 90 dias, sem que aguarde os 90 dias. Por isso, as questões relativas às exceções ao princípio da anterioridade devem ser analisadas pontualmente. Para que eu saiba em que momento determinado tributo pode ser cobrado, eu preciso saber se ele é exceção à anterioridade comum, à anterioridade nonagesimal, às duas, ou se simplesmente não é exceção. O ITR, por exemplo, o ITR não é exceção nem à anterioridade comum, nem à anterioridade nonagesimal. Portanto, ele segue a regra. A majoração do ITR por meio de lei publicada, por exemplo, em julho de 2012, apenas poderá ser cobrada em 1º de janeiro de 2013. O imposto de exportação, por sua vez, o imposto de importação, por sua vez, o imposto sobre operações financeiras, por sua vez, são exceções aos dois princípios, tanto a anterioridade comum quanto a anterioridade nonagesimal. Portanto, eventual elevação das alíquotas do imposto de importação, exportação e IOF pode ser cobrado no mesmo exercício financeiro, imediatamente, sem a observância dos 90 dias. O imposto sobre produtos industrializados, por sua vez, é exceção ao princípio da anterioridade comum, porém, não é exceção ao princípio da anterioridade nonagesimal. Eventual elevação de suas alíquotas pode ser cobrado no mesmo exercício financeiro, porém, deve aguardar 90 dias. É importante para a sua prova, é importante para o seu concurso, é importante para a sua advocacia, é importante para a sua pós-graduação em Direito Tributário, é importante para qualquer atividade que você desenvolva em âmbito tributário. Conhecer o princípio da anterioridade e suas respectivas exceções. Meu caro telespectador, tratamos do princípio da anterioridade, pontuamos as suas exceções, tentamos esclarecê-las e fica fixado o dispositivo constitucional que você deve ter em mente, artigo 150, parágrafo 1º. Eu volto com você daqui a pouco para o nosso segundo bloco, Pergunte ao Professor. Olá, voltamos agora com o segundo bloco do nosso programa, Pergunte ao Professor. Nesse bloco, eu responderei às 5 questões enviadas por nossos telespectadores. Se você tem alguma dúvida, se você tem algum questionamento sobre direito tributário, mande o seu e-mail para provafinal@aesapar.com. Vamos à primeira pergunta. Professor, qual é a diferença entre anterioridade comum e a nonagesimal? Muito bem, excelente pergunta. A diferença entre princípio da anterioridade comum e anterioridade nonagesimal. Como dissemos no nosso primeiro bloco, o princípio da anterioridade desdobra-se em 2 regras. A primeira regra, princípio da anterioridade comum. Artigo 150, inciso 3, a linha B. A segunda regra, princípio da anterioridade nonagesimal. Artigo 150, inciso 3, a linha C. O princípio da anterioridade comum, como vimos, exige que a lei que institui ou aumenta o tributo apenas poderá obrigar o contribuinte no exercício financeiro seguinte. Vimos que no Brasil o conceito de exercício financeiro coincide com o conceito de ano civil, razão pela qual estamos agora no exercício financeiro de 2012. Portanto, eventual lei publicada em 2012, instituidora ou majoradora de tributo, apenas poderá engendrar a cobrança do mesmo em 1º de janeiro de 2013.
O princípio da anterioridade comum, eu disse a você, comporta uma série de exceções. Exceções que estão previstas no artigo 150, parágrafo 1º da Constituição. Dentre estas exceções, encontramos, por exemplo, os empréstimos compulsórios, em virtude de calamidade pública, guerra externa ou sua iminência. Encontramos o imposto de importação, o imposto de exportação, encontramos o imposto sobre produtos industrializados e o imposto sobre operações financeiras. Também há no dispositivo o artigo 154, inciso 2, imposto extraordinário de guerra, também é exceção ao princípio da anterioridade comum. Existem mais 3 exceções que não constam do artigo 150, parágrafo 1º, mas que você tem que saber. ICMS combustíveis, vale dizer, apenas o ICMS que incide sobre a comercialização de combustíveis. Artigo 155, parágrafo 4º, inciso 4, a linha C. CID combustíveis, artigo 177, parágrafo 4º, inciso 1, a linha B. E as contribuições sociais para a Seguridade Social. Este é o quadro de exceções ao princípio da anterioridade comum. Isso significa que eventual instituição ou majoração destes tributos pode ser cobrada no mesmo exercício financeiro. O princípio da anterioridade nonagesimal, como vimos, exige um intervalo de 90 dias entre a publicação da lei que cria e aumenta o tributo e a sua cobrança. Aqui não há preocupação com o exercício financeiro, há preocupação com o interregno, com o prazo de 90 dias. Instituído um tributo ou majorado a alíquota de um tributo, deve-se aguardar 90 dias. Seja no mesmo exercício financeiro, seja de um exercício financeiro para o outro, isto é irrelevante. O que importa compreender é que o princípio da anterioridade significa a aplicação conjunta da linha B e da linha C. A linha C, o princípio da anterioridade nonagesimal, também comporta exceções. E também estão previstas no artigo 150, parágrafo 1º da Constituição. Encontraremos lá, por exemplo, o empréstimo compulsório em virtude de calamidade pública, guerra externa ou sua iminência. Encontraremos o imposto de importação, o imposto de exportação, o imposto de renda e o IOF. Fundamental para sua prova é compreender que o IPI é exceção à anterioridade comum e que o imposto de renda é exceção à anterioridade nonagesimal. Perfeito? Encontraremos também como exceção à anterioridade nonagesimal o imposto extraordinário de guerra. Além disso, são exceções as alterações da base de cálculo do IPVA e do IPTU. Você tem assim o quadro geral, a disciplina específica do princípio da anterioridade tributária. Se eu pudesse pedir a você que fixasse pelo menos uma regra específica, seria: princípio da anterioridade tributária significa a aplicação conjunta das alíneas B e C do artigo 150, inciso 3 da Constituição. Veja, existe a anterioridade comum? Sim, a linha B. Existe a anterioridade nonagesimal? Sim, a linha C. Cada uma delas determina uma normatividade específica, vale dizer, uma regra específica. Acontece que o princípio da anterioridade tributária é a aplicação conjunta destas duas regras. Vamos para a segunda pergunta? Professor, o que é princípio de anterioridade especial? O princípio da anterioridade especial encontra-se no artigo 195, parágrafo 6º da Constituição. É importante que você compreenda que o artigo 195 trata das contribuições sociais para a Seguridade Social. As contribuições sociais são uma espécie de contribuição especial. Contribuição especial cuja competência está prevista no artigo 149 da Constituição. As contribuições especiais são de competência exclusiva da União
devem ser instituídas para que uma finalidade específica seja atendida, qual seja a atuação da União em algumas áreas específicas. Quais são essas áreas, Vinícius? Área de interesse das categorias profissionais e econômicas, área de atuação no domínio econômico e a área social. A área social compreende uma subdivisão importante. A área social, no Brasil, designa aquele conjunto de atividades direcionadas às áreas previstas no artigo 6º da Constituição, que trata dos direitos sociais, e no título 8º da Constituição, que trata da ordem social. É importante que você compreenda, contudo, que as contribuições sociais dividem-se em contribuições sociais gerais e contribuições sociais para a Seguridade Social. As contribuições para a Seguridade Social, e aqui eu peço a sua atenção, são aquelas contribuições instituídas para financiar 3 atividades específicas: saúde, previdência e assistência social. Uma contribuição que seja instituída para financiar a saúde, previdência e assistência social é uma contribuição para a Seguridade Social. Vinícius, é uma contribuição social? Sim, mas numa subdivisão específica: contribuição social para a Seguridade Social. A contribuição do salário educação também é uma contribuição social, mas veja, não é uma contribuição social para a Seguridade Social, porque a contribuição do salário educação tem como objetivo financiar a educação básica fundamental. Ora, educação faz parte da área social? Sem dúvida, mas não se trata de Seguridade Social. Vinícius, você insistiu nesse tema, parece até que você mudou o tema da nossa aula. O que aconteceu? O princípio da anterioridade especial é um princípio direcionado exclusivamente às contribuições para a Seguridade Social. E o que é que ele determina? Basicamente a mesma regra da anterioridade nonagesimal, mas com uma importante determinação. Qual? As contribuições para a Seguridade Social são automaticamente exceções ao princípio da anterioridade comum. Submetem-se apenas à anterioridade nonagesimal. Nós vamos encontrá-lo no artigo 195, parágrafo 6º, como eu disse a você. Vinícius, você disse que elas se submetem apenas à anterioridade nonagesimal e não se submetem ao princípio da anterioridade comum? É isso. Ora, então o princípio da anterioridade especial é sinônimo de princípio da anterioridade nonagesimal? Sim e não. Alguns doutrinadores dizem, veja, se as contribuições para a Seguridade Social devem obedecer o prazo de 90 dias e não se submetem ao princípio da anterioridade comum ou de exercício, basta dizer simplesmente que são exceções ao princípio da anterioridade nonagesimal. Não é necessário um nome específico para designar esta exceção. Outros autores, por sua vez, dizem não. Trata-se de uma regra específica do artigo 195, parágrafo 6º, que não se encontra no 150, parágrafo 1º. Ora, se não se encontra no 150, parágrafo 1º, é porque não é uma simples exceção. É uma regra própria, que incide para as contribuições sociais para a Seguridade Social. É uma regra especial. Daí por que falamos em princípio da anterioridade especial. Então, se cair na sua prova, o que é o princípio da anterioridade especial? Lembre-se, é o princípio aplicado às contribuições sociais para a Seguridade Social. Exigem que a lei que altere o regime destas contribuições, instituindo ou elevando as suas alíquotas, aguarde 90 dias. Mas é exceção ao princípio da anterioridade comum. Excelente, vamos para a nossa terceira indagação. Professor,
O prazo para o pagamento de tributo submete-se ao princípio da anterioridade? Excelente pergunta e uma pergunta frequentemente feita nos concursos públicos. O prazo para pagamento de tributo submete-se ao princípio da anterioridade? Vinícius, como assim? Todo o tributo, seja o imposto, taxa, contribuição de melhoria, empréstimos compulsórios ou contribuições especiais, todo tributo assinala ao contribuinte um prazo para o pagamento do mesmo. Vale dizer, fui notificado do meu IPVA, fui notificado da obrigação de pagar o meu imposto sobre a propriedade de veículos automotor. Quando recebo a notificação, está estipulado que devo efetuar o pagamento até o dia 15 de fevereiro, até o dia 15 de março, até o dia 15 de abril. Veja, a modificação do prazo para pagamento pode ocasionar o quê? A antecipação da necessidade de efetuar o pagamento do tributo. E você há de convir comigo, uma alteração de prazo que implique antecipação, vale dizer, o contribuinte estava preparado para pagar no dia 25 de abril. Na nova notificação, ele deve pagar dia 5 de janeiro. Você concorda comigo que o princípio da segurança jurídica, o princípio da não surpresa, acaba sendo eliminado? Uma pergunta que os contribuintes frequentemente faziam era justamente esta. Ora, se a alteração do prazo para recolher o tributo é antecipado, elimina-se a segurança jurídica, elimina-se o princípio da não surpresa, logo, deve-se observar o princípio da anterioridade. Pois bem, o que é que nossa jurisprudência decidiu? Nossa jurisprudência decidiu que a alteração do prazo para pagamento do tributo não implica criação ou majoração de tributo. Logo, não precisa submeter-se ao princípio da anterioridade tributária, seja na sua vertente de anterioridade comum, seja na sua vertente de anterioridade nonagesimal. Perfeito? Quarta questão. Professor, qual a diferença entre princípio da anterioridade e princípio da anualidade? Questão frequentemente exigida em concursos e provas. Qual a diferença entre o princípio da anterioridade e o princípio da anualidade? O princípio da anualidade era um princípio que vigia na ordem constitucional anterior a 1988. E ele exigia, basicamente, que toda a carga tributária, veja, que toda a carga tributária, todo o conjunto de impostos, taxas, contribuições, às quais o contribuinte se submeteria no exercício financeiro seguinte, toda essa carga tributária fosse aprovada anualmente pelo Congresso Nacional. Princípio da anualidade significa justamente esta aprovação anual. Todos os anos, o Congresso Nacional deveria aprovar o conjunto da carga tributária a qual o contribuinte estaria sujeito no exercício financeiro seguinte. É um princípio importante? Sim, sem dúvida. É um princípio que reforça, preste atenção no que eu vou dizer, a aquiescência popular à tributação. Ora, na medida em que os representantes do povo, o Congresso Nacional, anualmente aprovam determinada carga tributária, isso significa que são os próprios representados, os próprios contribuintes que estão aprovando a incidência daqueles tributos. O princípio da anterioridade, como nós vimos, é diferente. O princípio da anterioridade determina que a lei instituidora ou majoradora de tributo apenas pode obrigar o contribuinte no exercício financeiro seguinte, observado ainda o prazo de 90 dias entre a publicação da lei e a efetiva cobrança do tributo. Perceba que não se confundem. São princípios com regras, com determinações diferentes. Princípio da anualidade, aprovação anual da carga tributária a qual estará sujeito o contribuinte.
princípio da anterioridade, observância de um prazo específico, primeiro dia do exercício financeiro seguinte e 90 dias entre a publicação e a cobrança do tributo. Lembrando sempre, eu sempre insisto nisso com você, que o princípio da anterioridade tributária comporta as duas regras, 153B, 153C, aplicadas conjuntamente. Não há, portanto, como se confundir princípio da anualidade com o princípio da anterioridade. Observação que eu deixo a você, para que você não se confunda na hora da prova. O princípio da anualidade não está expresso na Constituição Federal de 1988, ok? Alguns autores, devo dizer que a minoria, afirma que o princípio foi recepcionado implicitamente. Outros autores, devo dizer a maioria, dizem simplesmente que não existe princípio da anualidade no ordenamento jurídico inaugurado com a Constituição de 1988. Para a sua prova, sugiro a segunda corrente, a corrente majoritária. Vamos para a nossa quinta questão. Professor, existe relação entre o princípio da anterioridade e o princípio da não surpresa? Muito bem, inclusive falamos sobre isso no primeiro bloco do nosso programa. O princípio da anterioridade é, na verdade, a manifestação do princípio da segurança jurídica e, no seu subdomínio, princípio da não surpresa. O princípio da segurança jurídica, como eu disse a você, significa que os cidadãos, as empresas, os administrados, os contribuintes não sejam pegos desprevenidos pelos direitos e obrigações que são criados pelo legislador. A segurança jurídica é uma exigência de todos os ramos do direito. Direito civil, direito administrativo, direito tributário, direito penal e assim por diante. No âmbito do direito tributário, o princípio da segurança jurídica adquire um colorido especial, o princípio da não surpresa. É um princípio que se autoexplica, ele é autoexplicativo. O contribuinte não deve ser pego de surpresa. Esse princípio é fundamentalmente importante para os contribuintes pessoas jurídicas, para as empresas. Você sabe que as empresas têm todo um planejamento tributário. As empresas fecham contratos, contratam trabalhadores, fazem importações, exportações. As empresas têm que ter absoluto controle do seu orçamento. O princípio da não surpresa implica que elas tenham um conhecimento prévio da carga tributária que estarão sujeitas. Aí entra o princípio da anterioridade comum e o princípio da anterioridade nonagesimal. Deslocando o prazo de cobrança do tributo para o primeiro dia do exercício financeiro seguinte, observado ainda o prazo de 90 dias, assegura-se aos contribuintes em geral e às empresas em particular o tempo necessário para que elas se planejem. O princípio da não surpresa, desdobramento do princípio da segurança jurídica em âmbito tributário, é manifestado, é concretizado, é assegurado pelo princípio da anterioridade. Pois então eu lhe respondo, sim, o princípio da anterioridade tem profunda e especial relação, sendo uma manifestação do princípio da segurança jurídica e do princípio da não surpresa. Senhor telespectador, senhora telespectadora, vamos agora para o último bloco do nosso programa, o X da questão. Olá, voltamos para o terceiro bloco do nosso programa, o X da questão. Neste bloco, responderei 2 questões extraídas de concursos para a Ordem dos Advogados do Brasil e que giram sobre o tema de nossa aula, princípio da anterioridade tributária. Vamos à primeira questão. Exame de Ordem Unificado 2010-3, caderno branco, questão 85.
Visando fomentar a indústria brasileira, uma nova lei publicada em 18/2/2010 majorou a alíquota do imposto sobre produtos industrializados, bem como majorou a alíquota do imposto sobre a exportação. A partir de que data a nova alíquota poderá ser exigida para o IPI e para o imposto sobre a exportação? Alternativa A, imediatamente para ambos. Alternativa B, no exercício financeiro seguinte, para ambos. Alternativa C, 90 dias após a publicação da lei para o IPI e imediatamente para o imposto de exportação. Alternativa D, 90 dias após o exercício financeiro seguinte para o IPI e no exercício financeiro seguinte para o imposto sobre exportação. Perceba que o examinador questiona o coração do princípio da anterioridade e traz para a indagação o conhecimento acerca de suas exceções. Você teria que saber que o imposto sobre a exportação é exceção ao princípio da anterioridade comum e anterioridade nonagesimal, e saber também que o imposto sobre produtos industrializados, IPI, é exceção à anterioridade comum, porém não à anterioridade nonagesimal. Veja, este é o estilo de questão que você encontrará na maioria das provas e exames para a Ordem dos Advogados do Brasil. O princípio da anterioridade é recorrente, especificamente o questionamento de suas exceções. Por isso eu disse a você e volto a solicitar. Memorize, dentro daquilo que for possível, o artigo 150, parágrafo 1º da Constituição. Memorizando, você terá sucesso na resolução de suas questões. De acordo com a nossa alternativa, a lei foi publicada em 2010. Veja que o examinador está dando-lhe a dica. Veja que ele está solicitando raciocínio, publicado em 2010, princípio da anterioridade comum e nonagesimal. Quando é que pode dar-se a cobrança? O princípio da anterioridade comum e nonagesimal comporta exceções. Imposto de exportação é exceção a ambos. O imposto sobre produtos industrializados é exceção à comum, porém não à nonagesimal. Com isso em mente, voltemos às nossas alternativas. Alternativa A, imediatamente para ambos. Não, Vinícius, não poderia ser imediatamente para ambos, porque ambos teriam que ser exceção aos dois princípios. Não é esse o caso. Alternativa B de bola. No exercício financeiro seguinte para ambos, para que a cobrança se desse no exercício financeiro seguinte para ambos, seria necessário que nenhum dos dois fosse exceção ao princípio da anterioridade comum. Como eles são exceção ao princípio da anterioridade comum, ambos, a alternativa B não é adequada. Alternativa C. 90 dias após a publicação da lei para o IPI e imediatamente para o imposto de exportação. Perfeita a alternativa C. Ela compreende adequadamente que o imposto sobre produtos industrializados é exceção ao princípio da anterioridade, porém não exceção ao princípio da anterioridade nonagesimal. O imposto sobre a exportação, por sua vez, é exceção aos dois. Logo, a cobrança pode dar-se imediatamente. Vejamos a última alternativa. 90 dias após o exercício financeiro seguinte para o IPI e no exercício financeiro seguinte para o IE. 90 dias após o exercício financeiro seguinte? Não. Aqui o examinador quis, digamos assim, confundir você. Não haveria a menor possibilidade no que tange a alternativa D. Resposta correta, portanto, alternativa C. Segunda questão. Exame de ordem unificado, caderno branco, questão 54. Ou melhor, sétimo exame de ordem unificado. A Lei X
promulgada em 20 de outubro de 2008, determinou a majoração do ISS. Já a Lei Y, promulgada em 16 de novembro de 2009, reduziu o ICMS de serviços de telecomunicação. Por fim, o Decreto Z, de 8 de dezembro de 2007, elevou o IOF para compras no exterior. Diante dessas hipóteses, é correto afirmar que: alternativa A, o ISS poderá ser cobrado somente quando decorridos 90 dias da publicação da Lei X, ao passo que os novos valores do ICMS e do IOF poderão ser cobrados a partir da publicação dos diplomas legais que os implementaram. Alternativa B, todos os impostos mencionados no enunciado somente poderão ser cobrados no exercício financeiro seguinte à publicação do diploma legal que os alterou, por força do princípio da anterioridade. Alternativa C, na hipótese do enunciado, tanto o ISS como o ICMS estão sujeitos ao princípio da anterioridade nonagesimal, considerada a garantia individual do contribuinte, cuja violação causa o vício da inconstitucionalidade. Alternativa D, o IOF, imposto de cunho nitidamente extrafiscal, em relação ao princípio da anterioridade, está sujeito apenas à anterioridade nonagesimal, o que significa que bastam 90 dias da publicação do decreto que alterou suas alíquotas para que possa ser cobrado. Veja que o examinador proporcionou aos candidatos uma questão complexa e uma questão que envolveu diversas perspectivas, diversos problemas. Nós temos basicamente nessa questão 3 impostos. Nós temos o ISS, o ICMS e o IOF. Comecemos com o primeiro, ou melhor, com o último. O IOF, como nós sabemos, é exceção tanto ao princípio da anterioridade comum quanto ao princípio da anterioridade nonagesimal, razão pela qual pode ser cobrado imediatamente à publicação da lei. Vale dizer, publicou-se lei ou decreto, note que a questão era capciosa. Por que ela falava em decreto? Porque o IOF também é exceção ao princípio da legalidade. Você teria que ter feito essa análise também. Publicada a lei ou decreto elevando as alíquotas do IOF, a cobrança pode dar-se imediatamente. IOF é exceção aos 2 princípios. A questão mencionou também o ICMS. E aí entra um dado fundamental, veja, o ICMS combustíveis é exceção ao princípio da anterioridade comum. Veja o ICMS combustíveis. Não todos os outros ICMS que incidem sobre as mercadorias em geral. O examinador fez esse jogo, queria saber se você estava atento. Registre sempre isso. ICMS combustíveis, exceção ao princípio da anterioridade comum. Outros ICMS, não. E, finalmente, o examinador quis saber se você conhecia a disciplina jurídica do ISS, Imposto sobre Serviços, de competência dos municípios. O ISS não é exceção ao princípio da anterioridade, quer a anterioridade comum, quer a anterioridade nonagesimal. Razão pela qual a sua cobrança deve dar-se apenas no exercício financeiro seguinte, observado ainda o prazo de 90 dias. Vinícius, fechado o quadro, qual é a situação que nós teríamos? Nós teríamos a seguinte situação, veja bem, ISS, cobrança, exercício financeiro seguinte, observado 90 dias. IOF, cobrança, imediatamente. ICMS, é combustíveis? Não, dever-se-ia aguardar, portanto, o exercício financeiro seguinte, mais 90 dias. Ocorre que aqui havia uma pegadinha. Qual pegadinha? O ICMS foi reduzido. E na redução não se aplica o princípio da anterioridade tributária, apenas em caso de instituição e aumento do tributo. Razão pela qual a alternativa correta é a alternativa A.
Senhoras e senhores, eu me despeço de vocês. Foi uma honra participar do programa da TV Justiça em parceria com a rede de ensino Luiz Flávio Gomes. Você me encontra no Facebook, Vinícius Casalino, e você me encontra no Twitter, @prof_Casalino. Eu vejo você no próximo programa Prova Final. Até mais.